Lucas 21, do 1 ao 4. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos fazer essa leitura. Jesus viu algumas pessoas ricas colocando suas ofertas na caixa de contribuições do templo. Viu também uma viúva pobre colocando lá 2 moedas pequenas. Então disse: digo a verdade a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Todas as outras pessoas fizeram as suas ofertas dando do dinheiro que tinham sobrando. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nos mostra, Senhor, e nos revela a tua vontade para nós através da tua palavra, Deus. Fala conosco, pois reconhecemos a nossa dependência total de ti. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto geralmente é muito usado para falar sobre ofertas, né? Mas nós não vamos falar sobre isso. Na verdade, nós vamos falar sobre vida cristã. Nós vamos falar um pouco sobre graça e entender que, em parte, a graça não é de graça. E pode parecer meio contraditório, principalmente com outras coisas que eu tenho falado aqui a respeito da graça, mas na verdade não é contraditório. A graça que salva, ela verdadeiramente é gratuita, não há nada que nós possamos acrescentar a ela, mas a vida de renúncia, a vida de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, essa tem um preço, e um preço alto, que precisamos pagar. Então não vamos falar da ação justificadora de Jesus que nos leva para o céu, mas nós vamos falar da ação santificadora do Espírito Santo em nós, que através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós renunciamos, da vida sacrificada, da vida crucificada em Cristo, da vida seguindo Jesus, quão preciosa é essa vida. Nós percebemos nesse texto, porque geralmente eu não leio tantos versículos quando eu vou pregar, geralmente eu leio apenas o versículo que nós nos concentramos na mensagem, que nesse caso é apenas o versículo 4 do texto que nós lemos. E eu diria, para ser mais específico ainda, é o final do versículo 4, a última frase do versículo 4. Deu tudo o que tinha. Eu preparei essa mensagem, eu estava no ônibus, estava ontem indo para o trabalho de ônibus, e durante a viagem, eu digo viagem porque é mais de 1 hora, né, daqui para o centro da cidade, então é mais ou menos o mesmo tempo que você gasta para ir para o interior, para ir para outra cidade. Então durante o trajeto eu estava meditando, né, na palavra de Deus, quanto Deus é bom. E ônibus são excelentes lugares para você meditar na palavra de Deus. Você não tem muito o que fazer, né? O trânsito está lá, você está no meio dele, então você pode fazer é se ligar no céu e aproveitar, né, esse momento com Deus. E durante essa viagem foi uma viagem produtiva, né? De Piedade até o centro da cidade, eu rascunhei 3 mensagens, 3 sermões. A graça estava bastante presente naquele transporte. Quando eu meditava na palavra de Deus, na verdade eu meditava sobre o tema e não sobre o versículo. O versículo eu incluí depois, na verdade os versículos. Eu
percebi que a igreja de hoje, ela tem barateado a graça. Inclusive o título da mensagem é uma pergunta: graça barata ou preciosa? Que eu mudei algumas vezes. Na verdade, a mensagem originalmente se intitulava Deu Tudo Que Tinha, mas poderia ficar meio vago esse título. E enquanto eu meditava na palavra de Deus, eu percebi que a igreja hoje tem um comportamento de baratear a graça. A graça virou um sinônimo de conivência e tolerância para o pecado. Então a igreja moderna, ela se tornou tolerante, como a igreja de Tiatira, nas cartas do Apocalipse. Quando o Juninho leu aqui, na saudação que ele deu um trecho de Apocalipse, e eu imediatamente lembrei da igreja de Tiatira, que ela era muito boa, ela era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que verdadeiramente servia a Deus, mas ela ouviu de Jesus um porém. Tenho porém contra ti que toleras Jezabel. A igreja moderna, ela entendeu a graça, ela experimentou a graça pelos pais da igreja, pelos grandes avivamentos que nós tivemos no século passado, e eu diria que no Brasil até na década de 90 houve um grande avivamento do Brasil, uma grande expansão da igreja, um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro. E nós verdadeiramente tivemos um encontro com a graça, mas passado o tempo, essa graça que é tão preciosa, e quando eu digo que ela é preciosa é pelo seguinte: se Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz, a graça não é barata, ela teve um preço muito alto, ela teve o preço do sangue de Jesus Cristo. A graça foi muito cara, a graça é muito preciosa, para nós estarmos barateando ela como estamos fazendo nos dias de hoje. A igreja como um todo, a igreja nos dias de hoje tem sutilmente tornado a graça cada vez mais barata, cada vez mais sem valor. Não se ensina e não se prega mais as passagens bíblicas que falam de renúncia. Quando a gente olha para os exemplos da Bíblia, dos homens de Deus, a vida deles era extremamente difícil. A vida deles era uma vida de contínua renúncia. Eles não faziam o que eles queriam, eles não viviam como eles queriam viver, eles não faziam a sua própria vontade, mas faziam a vontade de Deus. A vontade de Deus governava sobre a vida deles. A vontade de Deus era soberana sobre a vida deles, tanto nos exemplos bíblicos que a gente tem dos grandes homens de Deus, como dos grandes avivalistas que a igreja conheceu durante a história. Eram homens que tinham uma vida verdadeiramente de renúncia. Eu li recentemente a história de um pastor luterano que viveu nos dias da Segunda Guerra na Alemanha. Ele era alemão, da igreja luterana, e quando o nazismo começou a perseguir demais as pessoas que eram contra o regime nazista, ele precisou fugir da Alemanha e se exilou na Inglaterra. E depois de passar alguns dias lá, ele sentiu um grande pesar no coração, porque ele imaginava, eu estou aqui numa situação confortável enquanto o meu povo está em guerra, e ele voltou para a Alemanha junto com toda a família dele, reconhecendo todos os riscos que essa decisão dele
iria trazer sobre a vida dele e sobre a vida da família dele. O nome dele era Dietrich Bonhoeffer, uma coisa assim, um nome alemão difícil de se pronunciar. E ele disse uma coisa extraordinária. Quando ele foi preso, foi levado para centros de concentração, porque ele pregava, ele anunciava o Evangelho, e a polícia, o serviço de inteligência alemão, quando prendeu ele, ameaçou, disse que iria matar a família dele, né? A Gestapo fazia isso para intimidar, para pressionar as pessoas que eles queriam manipular. Ele ameaçava a família, já que às vezes a pessoa estava disposta a morrer pelo bem, pelo que é certo, por um ideal, mas às vezes não resistia a ver o sofrimento da sua família. Então esse pastor, ele disse: a minha família não é mais minha, ela é de Deus, ela pertence a Deus. Então nada que você faça com eles vai mudar a minha opinião com relação ao Evangelho, com relação a Cristo. E esse pastor, ele foi morto pelos alemães no auge do nazismo, lá na Segunda Guerra. E ele disse uma coisa fantástica. Ele disse que a graça de Deus nos custará tudo que nós temos. E é sobre isso que eu queria, baseado em 3 passagens da Bíblia que eu separei para os irmãos, nós vamos entender o quanto a graça pode nos custar, né? O quanto viver uma vida debaixo da vontade de Deus, em obediência ao Senhor, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, o quanto isso pode nos custar caro. Como diria esse pastor, a graça nos custará tudo o que temos. Nós lemos o primeiro exemplo, o primeiro texto que eu vou trazer para os irmãos, fala dessa viúva, é conhecido como a passagem da viúva pobre. E nós percebemos que essa mulher, ela foi ao templo e ela decidiu ofertar no gasofilácio, né, na caixa de contribuições. Tem uma turma por aí na internet dizendo que não se ofertava dinheiro nos tempos da Bíblia, né? Eu sei, acho que eles não leram essa passagem aqui, né? Ela estava depositando 2 moedas, não estava depositando uma cabra ou um bode ou uma ovelha, né? Porque esse pessoal que é contra dízimos e ofertas, eles dizem que na Bíblia o dízimo e a oferta era dado em trigo, em ovelha, em bode, e não era, eles doavam dinheiro também. Na construção da tenda da congregação e na construção do templo de Salomão foram altas quantias de prata, ouro e bronze que foram doados, e cobre que foram doados para a construção daqueles templos. Então era sim, havia sim ofertas em dinheiro para o templo. Da mesma forma também poderiam ofertar com outras coisas, né? Poderia ser ofertado sim o trigo, os animais, tudo fazia parte, até porque naquela época as coisas, o sistema econômico era bem diferente do que é hoje. Mas ela deu aqui 2 moedas, e o ato de ofertar, Jesus poderia ter, né, como essa turma que está na internet falando, né, Jesus poderia ter se posicionado contra ela, né? A mulher dando dinheiro, que mulher tola, dando dinheiro para a igreja. Tem uma turma que está falando isso aí ultimamente. Mas Jesus elogia ela. A oferta das 2 moedas dela chama a atenção de Jesus. E aí Jesus ensina para os seus discípulos, né? Olha, todas as pessoas que ofertaram, elas ofertaram daquilo que lhes sobrava. Elas pegaram parte do que elas tinham e deram para a oferta. Então não importa o valor que elas ofertaram, a oferta de todas elas foi menor do que a oferta daquela viúva. Aquela viúva ofertou mais do que todas as pessoas que ofertaram naquele dia.
o valor daquela oferta era proporcionalmente maior do que o valor de qualquer oferta que qualquer pessoa tenha ofertado naquele dia, porque ela deu tudo o que ela tinha. E aí tem uma turma que pega esse texto e usa para também extorquir as pessoas, né? Tem o pessoal que leva ao extremo que não se pode ofertar porque inventam motivos para justificar não ofertar. Por outro lado, no outro extremo, outras pessoas enfatizam demais o ato de ofertar e literalmente vendem a fé. Vende lenço, vende água, vende sal, vende azeite, vende muita coisa. Mas quando eu busquei o texto grego em que essa passagem foi escrita e separei 3 palavras aqui dentro desse texto. A palavra deu, a palavra tudo, uma terceira palavra eu não anotei, tinha, mas eu nem coloquei aqui, eram 3 palavras, mas a terceira eu não anotei. A palavra tinha, o verbo ter aplicado aqui, que quer dizer aquilo que é necessário para ela viver, né? Mas a primeira palavra que eu separei, a palavra deu, né? Vem do grego balo. Veja só o que significa essa palavra, presta atenção na profundidade da ação dessa mulher, de pegar aquelas 2 moedas e colocar dentro do local de ofertas. A palavra balo, ela tem alguns sinônimos, algumas traduções possíveis, além de simplesmente dar, né? Balo quer dizer lançar ou jogar alguma coisa sem cuidar aonde ela cai, ou seja, não importa para onde aquilo que ela está lançando, para onde aquilo vai. A segunda é espalhar, lançar, arremessar. Essa é a segunda tradução possível. A terceira tradução possível é entregar ao cuidado de alguém, não sabendo qual será o resultado. Essa eu achei interessante. É uma palavra tão pequena, tem um significado tão grande, né? Aquela mulher, quando ela ofertou aquelas 2 moedas, ela estava entregando ao cuidado sem saber qual o resultado que aquilo traria. Isso é confiança. Ela entregou aquelas ofertas, aquelas 2 moedinhas, confiando naquilo que ela estava fazendo e no resultado que aquilo traria, não importando qual fosse. A palavra usada aqui, dar, doar, é um desprendimento com os resultados daquilo que se está dando. Amém. E aí isso vai na contramão do que o pessoal da teologia da prosperidade ensina, né? Você planta 10 para colher 100. Então, se você espera algum resultado, se você está calculando o retorno que aquilo vai trazer, isso já perdeu o sentido que essa oferta usou a palavra dar, usada aqui na oferta dessa viúva, significa entregar ao cuidado de alguém, não sabendo qual será o resultado. Essa palavra também está relacionada a fluir e verter, lançar num rio, como algo relacionado à água corrente, né? Quando a coisa flui, quando a coisa é deixada se levar. E ir, né? O ato de colocar dentro, né? Então a palavra que Mateus escreveu aqui, balo, quer dizer dar com esse sentido mais abrangente, né? De você entregar sem esperar saber o resultado que isso vai trazer. Uma oferta desprendida, né? Sem esperar retorno, despretensiosa. Não vou ofertar porque Deus vai evitar que eu tenha doenças e gaste dinheiro com farmácia. Não. Isso não é isso. Você não espera nada em troca. Você não espera um retorno.
fazer isso seria baratear a graça, seria trocar a graça, seria barganhar a graça de Deus com 2 moedas. Não foi isso que essa viúva fez. E aí a expressão na versão da Bíblia que eu peguei, eu acho que é a Almeida Corrigida e Fiel, acho que quase todos os textos que eu usei foi nessa tradução. Ele diz: deu tudo que tinha. E aí, quando eu parei nesse versículo, deu tudo que tinha, eu imaginei, é óbvio que aquela mulher não tinha apenas 2 moedas em toda a vida dela. Poderia ser o único dinheiro que ela tinha, mas não era tudo que ela tinha. Ela tinha as roupas dela, ela tinha a cama dela, ela tinha a casa onde ela morava, ela poderia ter uma panela, ela poderia ter muitas coisas, muitos objetos, muitos itens podiam estar compondo ali as coisas que ela poderia dizer que tinha. Mas Jesus, quando fala para os seus discípulos, ela deu tudo que tinha. Tudo que ela tinha para viver, ela deu. Tudo que ela tinha para o seu sustento, ela deu. E aí, mais uma vez, eu ressalto: a mensagem não é sobre oferta, tá? Não é sobre o ato de contribuir, o ofertório, não é disso que eu estou falando aqui. Espero que os irmãos entendam até o fim da mensagem. Ela deu tudo que tinha, porque quando Jesus analisa a cena, quando ele olha para aquela mulher e vê ela colocando aquelas 2 moedas dentro do local da oferta, e ele fala para os discípulos dele que ela deu tudo que ela tinha, do ponto de vista financeiro, talvez isso nem fosse literal, porque ela poderia ter outras coisas de valor que não fosse dinheiro, como as suas roupas ou outras coisas. Mas Jesus estava vendo o interior daquela mulher. E aqui a gente começa a entender o que nós queremos passar a respeito de graça, da graça de Deus. Nós, independente daquilo que nós ofertamos na hora do ofertório, há uma oferta que Deus espera de nós. E Ele não aceita menos que isso. A oferta que Deus espera de nós é absolutamente tudo. A oferta que chamou a atenção de Jesus nesse dia, desse ofertório, foi a dessa viúva, porque ela deu tudo. E o tudo dela não era só as 2 moedas. As 2 moedas era só o dinheiro que ela tinha, era todo o dinheiro que ela tinha. Mas a palavra tudo no grego aqui, apás ou rapaz, H-A-P-A-S, né? Transliterando, quer dizer tudo, quer dizer inteiro, quer dizer algo completo. Então, algo completo não se resume apenas àquilo que é financeiro. Completo é aquilo que envolve todas as áreas, é o todo, e não apenas o dinheiro. Então, quando Jesus faz a observação, ela deu na sua pobreza, deu tudo o que tinha. Quer dizer que essa mulher estava com a vida dela dentro da salva. Ela estava com a vida inteira dela dentro do gasofilácio. Não entrou apenas 2 moedas dentro daquele gasofilácio. Não foram apenas 2 moedas que caíram ali dentro daquela salva de ofertas. Não foi apenas 2 moedinhas de metal que tilindaram ali dentro daquele recipiente, mas a vida daquela mulher foi depositada junto com as moedas dela. Ela deu tudo que ela tinha. Então é esse tipo de oferta que Deus espera de nós. Sabe, tem gente que está muito bem financeiramente, está contribuindo generosamente para a igreja, mas o coração dela não está na salva. O dinheiro dela está, mas o coração não. A vida dela não está completamente sobre o altar. Ela tem ressalvas, sabe?
Há áreas da vida dela que não foram postas no altar. Há segmentos da vida dela que ela não entregou para Cristo. Há situações na vida dela que ela não solta para Deus. Eu vi o testemunho de uma irmã que falava sobre oração num texto do pastor Tozer. Ele disse que a irmã dizia que quando alguém orava com as mãos, os punhos fechados, a irmãzinha ia lá e repreendia a pessoa: abra as mãos, porque quando você ora de mãos fechadas, quer dizer que você está se segurando em alguma coisa. Não se segure em nada quando você estiver orando. Abra as mãos para demonstrar que você não está preso nem apegado a nada, né? Não sei por que essa irmã dizia isso, mas ela entendia esse significado em estar orando com as mãos fechadas. Eu jamais pensaria em alguma coisa assim, mas o significado, a simbologia é muito bonita. Nós precisamos dar tudo o que nós temos. A sua família precisa ser entregue nas mãos de Deus. O seu trabalho precisa ser entregue nas mãos de Deus. Aquilo que você estudou, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, precisa ser entregue nas mãos de Deus. Algumas pessoas verdadeiramente desejam estar no controle das suas vidas, e por isso essas pessoas têm vidas espirituais tão medíocres. Por isso muita gente na igreja não cresce espiritualmente, porque elas não se entregaram para Deus. Eu vou compartilhar um testemunho pessoal com os irmãos. Eu vivi muitos anos na igreja, fazem quase 20 anos que eu sirvo ao Senhor. E muito cedo eu entrei no ministério, muito cedo. Com 17 anos eu era diácono, com 18 eu era presbítero, com 22 eu era evangelista. E eu não via muita mudança. Apesar de ser muito dedicado e muito esforçado, parece que faltava alguma coisa, que eu não sabia muito bem explicar o que era. Eu tinha absoluta certeza da minha salvação. Não estou falando de salvação, estou falando de crescimento na graça. E se você me perguntar quando foi que isso mudou, quando foi que eu passei a verdadeiramente entender e compreender a graça de uma forma mais profunda, mais abrangente, eu diria que foi a partir do momento que eu comecei a, nas minhas orações, ser absolutamente, completamente sincero para Deus. Tem pessoas que estranhamente, nas suas orações, elas tentam parecer ser alguém que elas não são. E isso é absolutamente ridículo, porque Deus conhece você. Eu sugiro que cada um de vocês experimente na próxima oração falar para Deus literalmente, sem arrudeios, sem enfeitar as palavras. Na publicidade a gente usa uma expressão, as pessoas dizem para os publicitários que os publicitários são os reis do eufemismo, né? O que é eufemismo? Quando você pega uma coisa feia e você muda a palavra dela para ela parecer menos feia do que ela é, né? Por exemplo, ao invés de dizer que ao invés de falar favela, você fala comunidade. Isso é um eufemismo, né? Você pega uma palavra mais agradável para não parecer ser tão agressivo nas palavras. Às vezes a pessoa está um pouco gordinha, né?
Aí as pessoas usam o eufemismo: ah, você está forte. Então, mudar a palavra gordo para forte é menos agressivo. E é pior que tem gente que faz isso nas orações. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Sim, quais são eles? Que pecado o Senhor precisa perdoar? Então, quando você decide ser absolutamente sincero com Deus, você passa a ter uma experiência com Ele diferente. Tentar enganar a Deus é algo até grave, sabe? Uma vez Pedro atendeu um casal no gabinete, que a resposta de Pedro foi: por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Porque você fez isso, você vai morrer agora. E a pessoa morreu. O nome dele era Ananias. E a esposa dele fez a mesma coisa. O nome dela era Safira. E ela mentiu para o Espírito Santo e morreu na hora. Então, a melhor coisa que você pode fazer é ser honesto com Deus. Diga para Ele: Senhor, eu sou egoísta. Aquela minha atitude foi extremamente egoísta. Senhor, eu sou invejoso. Senhor, eu pequei. Eu pequei quando eu fiz isso ou aquilo. Eu não sei quais são os seus pecados. Eu sou um adúltero. Seja honesto nas suas orações, e você certamente vai experimentar uma graça de Deus profunda. Então, a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Existem pessoas que não entregam a vida para Deus. Ela está na igreja, ela aceitou Jesus, ela levantou a mão, né? Tem gente que acha isso muito importante. Não adianta você levantar a mão, vir aqui na frente, se a sua vida não condiz com a sua mão levantada. Aquele rapaz lá na cruz, ele não levantou a mão, ele está no paraíso até hoje. Nós precisamos entregar nossa vida completamente para Deus, sem absolutamente nenhuma ressalva. Isso é o que essa mulher fez. Deu tudo o que tinha, inclusive as coisas que não são boas, porque Deus, Ele te fez. Ele sabe como você é. Ele conhece todos os seus defeitos. Ele conhece todos os seus pecados. Por que você não coloca isso também sobre o altar? É o que você tem. É o que você é. E o nosso problema é que nós somos impostores dentro da igreja. Impostores. Não somos aquilo que verdadeiramente somos. Nem na igreja, nem na sociedade, e nem de joelhos diante de Deus. Tentamos ser pessoas que nós não somos, e isso fede diante de Deus. Então essa mulher deu tudo que tinha. E eu pergunto: o que é que você já deu para Deus? Você talvez tenha dado o seu dízimo todo mês, e é muito útil para a igreja. Talvez você tenha dado 3 dias da semana para Deus. No culto da quarta, no culto da sexta, no culto do domingo, você está aqui. A sua presença também nos agrada muito, e agrada a Deus também. Mas ainda tem 4 dias da semana que não são de Deus. Tem horas do seu dia que não são de Deus. Tem dias da semana que não são de Deus. Tem momentos da sua vida que Deus não pode participar. E aí, se a nossa vida é assim, nós não temos tudo que nós temos. Temos apenas o melhor de nós. Nós pegamos a nossa melhor versão e colocamos no altar. Mas Deus não quer a nossa melhor versão. Deus quer tudo.
tudo. Tudo, sem ressalvas. A viúva é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, nós temos 10 minutos, 5 minutos para cada exemplo. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. São apenas 3 referências nessa mensagem. A de Mateus, que nós lemos no início da mensagem, Mateus 19, Lucas 21. Eu estava falando Mateus, é Lucas 21, do versículo 1 ao 4. Filipenses 3, os versículos 7 e 8 é a segunda referência dessa mensagem. A terceira sim está em Mateus 19. Eu troquei as duas referências. A da viúva é Lucas. Filipenses 3, os versículos 7 e 8. Presta atenção no que o Paulo diz. Presta atenção na concepção de ganho e perda que o apóstolo Paulo tem. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está dizendo ali, presta atenção no que ele está falando. Eu tenho para mim que o que era ganho, agora eu considero perda por Cristo. Aquilo que eu contava vantagem, aquilo que era interessante para mim, aquilo que me fazia bem, aquilo que era vantajoso para mim, o conhecimento que eu tinha, a sabedoria que eu tinha, tudo aquilo que eu considerava ganho, depois de Cristo eu entendo que era perda de tempo. E aí ele continua, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, ou seja, não apenas o conhecimento, não apenas a sabedoria, mas todas as coisas eu considero agora como perda. Por que eu considero todas as coisas como perda? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, quando eu conheci a Cristo Jesus, a luz dele ofuscou todas as outras coisas. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, por conhecer a Jesus, Paulo perdeu tudo que ele tinha. E quando ele perde tudo que ele tinha, ele entende que o perder tudo que ele tinha era para ganhar a Cristo, que é o que ele diz no final do versículo, para que possa ganhar a Cristo. E aí eu me pergunto, por Jesus, o que você está disposto a perder? Isso falaria, para que eu fale isso, eu não acho tão difícil, porque eu não tenho nada. Quando a pessoa tem muita coisa, talvez dizer isso aqui seja mais difícil. Eu acredito que quanto mais coisas alguém tem, mais difícil seja para ela dizer isso. E o próximo exemplo que nós vamos dar confirma isso que eu estou dizendo. Quando você não tem nada, você não tem o que perder, sabe? Quando você não tem nada, você só tem a ganhar. Você não pode perder mais nada, você já não tem nada, não tem o que perder. Algumas coisas são valiosas para algumas pessoas, mesmo que não sejam propriedade, mesmo que não sejam bens. Tem algumas pessoas que consideram muito valioso, por exemplo, a aparência. Tem algumas pessoas que consideram muito valioso o intelecto. Tem algumas pessoas que consideram muito valioso a influência, o poder, a fama. Tem muita gente que considera muita coisa valiosa, não apenas bens, não apenas dinheiro. Então, para essas, há muito que se perder também.
Mas às vezes é preciso que a gente perca essas coisas para que a gente possa ganhar a Cristo. Amém. O ideal seria que você pudesse entender que você na verdade não tem nada. E quando você entende que você não tem nada, você não tem o que perder. Cristo não vai exigir nada de você. Você já não tem nada. O que você tem é você mesmo. E o máximo que você pode fazer é se colocar sobre o altar. Você é a oferta. E não nada que você tem, ou nada que você conquistou, ou nada que você é. Só você, você mesmo. Sem máscaras, sem enfeites, né? Sem upgrade, sem versão melhorada. Você, versão raiz, não versão Nutella. E o terceiro exemplo que nós temos a citar é o do jovem rico, que fica em Mateus 19:16 até o 22. Nessa passagem do versículo 16 ao 22 do capítulo 19, ele descreve todo o processo ali do diálogo de Jesus com o jovem rico, né? O jovem aborda ele, diz: bom mestre, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus já começa, né, sendo irônico, né? Porque me chama de bom, só Deus é bom. E ele começa o diálogo ali do jovem. Jesus pergunta: você tem observado os mandamentos? Aí ele: desde a minha infância. Tudo certo. E aí Jesus diz uma frase que foi a que eu destaquei na mensagem, e nós encerramos com ela: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens. Percebe que Jesus não está falando do céu, né? Ele pergunta: o que eu faço para alcançar o reino? Essa é a pergunta do jovem. Mas a resposta de Jesus não está relacionada ao reino, está relacionada à perfeição dele. Essa palavra perfeito no grego, ela está relacionada à maturidade, a ser íntegro. Não é a palavra perfeito no sentido literal como a gente conhece. Aí Jesus diz para ele: se você quer ser perfeito, ele não diz se você quer ir para o reino, ele diz se você quer ser perfeito, já que você é tão bom, já que você é o cara, já que você faz tudo que tem que ser feito e deixa de fazer tudo que tem que deixar de ser feito, já que você é top, para você ser perfeito, a palavra de Jesus é essa: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que você tem. A gente percebe aqui o valor, a gente percebe aqui alguns valores, né, que a vida cristã exige. Jesus queria aquele rapaz por completo. Jesus queria aquele rapaz por inteiro. Todas as áreas da vida dele precisavam ser entregues para Cristo. Mas o dinheiro dele não permitia isso. Poderia ser outra coisa. Poderia não ser o dinheiro, poderia ser outra coisa. Poderia ser qualquer outra coisa. Falar isso aqui, que não tem ninguém rico, né, pode até destoar um pouco, né? Mas tem gente que tem dinheiro, mas tem gente que tem outros amores além do dinheiro. E se esse outro tesouro está em nosso coração, né? Se o nosso coração está nesse outro tesouro, nós não estamos completamente entregues a Cristo ainda. A viúva deu tudo o que tinha, e nós precisamos dar também. Amém? Que o Senhor nos abençoe.